Hoje eu quero falar com vocês sobre uma raiz muito profunda da relação com a comida. Vamos falar sobre a relação entre mãe, nutrição e acolhimento. Quando eu falo de mãe, eu não estou falando apenas da pessoa mãe em si. Eu estou falando também da primeira experiência de nutrição que todos nós temos. Da experiência de cuidado, de vínculo, de acolhimento, de presença e de segurança. Para muitas pessoas, a comida, ela não representa apenas alimento. A comida, ela representa colo, representa alívio, representa preenchimento, representa consolo, representa uma tentativa de receber, através do alimento, algo que emocionalmente faltou ou ficou instável. E isso não significa necessariamente que a mãe não amou. Não, não é sobre isso. E também não significa que a mãe errou em tudo. Significa apenas que, em muitos casos, existiram faltas. Existiram rupturas, ausências, dores ou desencontros nesse campo do acolhimento. Às vezes, a mãe estava presente fisicamente, mas emocionalmente ela estava indisponível. Às vezes, ela estava sobrecarregada, trabalhando demais. Às vezes, ela própria não tinha recebido acolhimento e, por isso, também não sabia oferecer. Às vezes havia amor, mas não havia presença. Havia cuidado, mas não havia conexão. Havia alimento, mas faltava vínculo. E o corpo, ele registra essas experiências. O corpo registra se o mundo parecia seguro, o corpo registra se havia acolhimento, o corpo registra se, diante do conforto, existia alguém para ajudar a se autorregular, a se acalmar, a sustentar. Quando isso não acontece de forma suficientemente boa, a pessoa pode crescer buscando fora aquilo que faltou de fato dentro. E muitas vezes a comida entra exatamente aí. Ela entra como um substituto momentâneo de acolhimento, como uma tentativa de preencher um vazio, sabe? Como uma forma de acalmar a ansiedade, como uma maneira de anestesiar uma solidão. Como um recurso rápido quando algo dentro pede colo, mas a pessoa não sabe nomear isso. Por isso, em alguns casos, a fome, ela não é só fome física. É fome, na verdade, de acolhimento. É fome de presença. É fome de segurança. É fome de descanso emocional. É fome de sentir que existe um lugar onde eu posso baixar a guarda e simplesmente ser cuidada. Isso é muito profundo, porque a pessoa muitas vezes olha para si e pensa: por que eu como se eu não estava com fome? Por que eu sinto essa vontade de comer justo quando eu estou triste, quando eu estou cansada, quando eu estou ansiosa ou vazia? E a resposta nem sempre está no alimento. Às vezes está na história emocional do vínculo. Talvez em alguns momentos da sua vida, a comida ela tenha ocupado o lugar de um abraço que não veio, de uma escuta que não veio, de um amparo que não veio, de uma sensação de ser nutrida de um jeito mais profundo. E quando eu falo isso, eu não quero te colocar contra a sua mãe, nada disso, não é sobre isso. Esse não é o movimento. O movimento não é acusar. O movimento, na verdade, é de compreensão. Eu quero que você passe agora a compreender. Porque só quando você compreende a função emocional da comida é que você consegue começar a se relacionar com ela de um outro jeito. Talvez comer tenha virado uma forma de maternagem muito importante para você. Uma maternagem improvisada. Uma forma de tentar cuidar de si com aquilo que estava disponível. Uma forma de dizer ao seu corpo: calma, eu vou te dar alguma coisa. Mesmo que o que ele precisasse não fosse exatamente comida. Talvez o alimento ele tenha se tornado um substituto simbólico de acolhimento. E se isso aconteceu, não é porque você é fraca, desmotivada, que você não tem força de vontade, não. Não é porque você não tem controle, nada disso. É porque em algum lugar da sua história
a comida e o acolhimento ficaram misturados, sabe? E isso é mais comum do que parece. Tem pessoas que aprenderam sem perceber que comer é descansar, que comer é aliviar, que comer é companhia, que comer é amor, que comer é recompensa, que comer é consolo, que comer é a forma mais rápida de receber algo bom quando por dentro está difícil. O problema é que muitas vezes depois vem a culpa. A pessoa come buscando o acolhimento, mas encontra peso, vergonha, crítica e frustração. Então, se forma um ciclo doloroso. Eu me sinto mal, eu como para aliviar, eu me sinto pior, eu me culpo e depois eu volto para a comida, porque continuo sem acolhimento. Percebe? Você já se viu nessa situação? Você já viveu esse ciclo? No fundo, muitas vezes, o corpo não está pedindo esse monte de comida. Ele está pedindo nutrição emocional. Só que como essa linguagem não foi aprendida, né? Tudo acaba sendo reduzido à comida. Por isso, um passo importante no emagrecimento profundo começa em diferenciar. Isso que eu estou sentindo é fome de alimento ou fome de acolhimento? Porque quando você faz essa distinção, algo começa a mudar. Você deixa de responder automaticamente. Você deixa de comer no piloto automático. E aí você começa a se escutar com mais verdade, com mais presença. Talvez você descubra que o que precisa naquele momento que você está buscando a geladeira é, na verdade, parar, respirar, descansar, se acolher, se abraçar. Talvez é chorar. Talvez é dizer não e colocar limites. Talvez é pedir ajuda. É sentir a dor que estava tentando ser evitada. Eu sei que isso não é simples, porque quando faltou acolhimento lá na base, né, na nossa infância, da nossa mãe, muitas vezes a pessoa não aprendeu a se acolher. Ela aprendeu, na verdade, a se cobrar. Aprendeu a se endurecer. Aprendeu a aguentar. Aprendeu a seguir funcionando, mesmo por dentro estando cansada, triste ou sozinha. E aí a comida, ela vira o único colo disponível. Mas existe um caminho de cura. Um caminho em que você começa, aos poucos, a construir dentro de si uma nova forma de maternar a si mesma. Uma forma mais consciente, mais presente. Uma forma mais amorosa. Uma forma mais adulta. Não para fugir, né, do que faltou. Não, não é sobre isso. Mas para parar de pedir a comida aquilo que, na verdade, precisa ser construído em outro lugar. A reparação começa quando você consegue olhar para si e dizer: eu vejo a minha fome emocional. Eu vejo a minha necessidade de colo. Eu vejo a minha carência de acolhimento. Eu vejo a parte de mim que ainda está tentando ser nutrida. E em vez de julgar essa parte, você começa a acolhê-la. Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes desse processo. De que fome eu aprendi a buscar acolhimento através da comida? Essa pergunta, ela pode abrir memórias, percepções e compreensões muito profundas em você. Talvez você perceba que come mais quando, por exemplo, você está se sentindo sozinha. Talvez você perceba que você come mais quando você se sente rejeitada, ou talvez humilhada, abandonada, se sentindo incapaz, se sentindo traída. Talvez você perceba que coma mais quando você está exausta, cansada, sem apoio. Talvez você perceba que coma mais quando precisa de carinho, mas não sabe pedir. Tudo isso não fala apenas de comida. Fala de vínculos, fala de necessidades emocionais. Fala da forma como você aprendeu ou como não aprendeu a se sentir nutrida na vida. Quando você percebe que a comida está ocupando o lugar do acolhimento, você pode começar a devolver cada coisa ao seu lugar. Comida no lugar de comida. Acolhimento no lugar de acolhimento. Amor
no lugar de amor. Presença no lugar de presença. Esse movimento é profundo e muito curativo. Talvez o seu corpo não precise de menos comida, de mais uma dieta. Talvez ele precise de mais um colo interno, mais presença, mais ternura, mais escuta. Talvez a sua transformação não comece quando você consegue se controlar mais. Talvez ele comece quando você consegue se abandonar menos. Respira fundo e perceba isso. Como é para você ouvir tudo isso? Faz sentido para você? Agora, eu quero deixar um exercício simples e muito importante. Na próxima vez que surgir uma vontade intensa de comer fora de hora, ou quando você percebe que está buscando comida, mesmo sem muita fome física, pause por alguns instantes. Antes de comer, pergunte para você mesma: isso que eu estou sentindo é fome de comida? Ou é fome de acolhimento? Depois pergunte: o que eu realmente estou precisando agora? Talvez a resposta seja descanso, carinho, silêncio, pausa, segurança, presença. Talvez seja um choro, um apoio, um abraço. Limite ou simplesmente colo emocional. Se puder, pegue um papel e escreva. Quando eu quero comer sem fome física, geralmente eu estou pensando e precisando do quê? E responda com honestidade. Depois, coloque a mão no peito e diga devagar: eu vejo a minha necessidade. Eu vejo que existe uma parte de mim pedindo acolhimento. Eu não quero mais me julgar por isso. Eu quero aprender a me escutar com mais verdade. Eu posso começar a me nutrir de outras formas. Eu posso aprender aos poucos a me acolher. Se mesmo assim você decidir comer, tudo bem. O exercício não é para gerar controle, é para gerar consciência. Quanto mais você faz essa pausa, mais começa a diferenciar a fome do corpo da fome emocional. E essa diferença já é, por si só, um passo muito importante para o seu processo de emagrecimento. Se esse vídeo tocou você, acolha isso com carinho. Nos próximos conteúdos, nós vamos continuar aprofundando essas raízes invisíveis do peso. Então, continue aqui na comunidade. Nos encontramos na próxima semana com mais um vídeo. Te vejo lá!